Instrução de uso e instalação do posicionador de agulha. Ele vem nessa caixinha e esses são os kits inclusos nele. O posicionador de agulha em si, 2 parafusos de apoio e fixação em 2 roscas diferentes, 2 porcas, 2 parafusos do volante e o miolo do posicionador de agulha que vai aqui dentro. Esse posicionador de agulha, ele é compatível com placas eletrônicas e motores eletrônicos da marca Primeira Linha e ele deve obrigatoriamente possuir a saída de 4 pinos nessa posição para instalação do posicionador de agulha. Esse posicionador de agulha, ele serve tanto em costura reta, overlock, galoneira e outros equipamentos, desde que seja feita a devida adaptação para que o posicionador de agulha fique fixo ao volante, enquanto o seu suporte fique fixo ao cabeçote. Eu vou tirar a capa da correia para melhor visualização da instalação. Agora, sem a capa da correia, a gente consegue localizar 2 furações onde os suportes guias do posicionador de agulha pode ser encaixado. Verificar qual dos 2 parafusos encaixa no seu volante. No meu caso, esse é o parafuso. Peguei um miolo do posicionador de agulha, passo o parafuso por dentro dele e parafuso no volante. Lembrando, para não parafusar com muita força, ele precisa ficar só fixo e firme nessa posição. Parafusado, certifique-se de que ele gira junto com o volante e que ele esteja firme na posição e não solte com facilidade. Com uma chave Allen de 3 mm, você vai soltar os parafusos do rotor para que ele possa ser encaixado com facilidade no miolo. Definir qual desses 2 guias que vai ser o mais adequado para a sua máquina. No meu caso, é o mais fino, é o que encaixa ali. Então, vou chegar com a porquinha mais fina, vou instalar nesse guia e vou instalar o meu aqui. Esse comprimento, ele pode ser ajustável, tá? Você pode cortar um pedaço aqui, caso essa peça fique muito para fora. E é isso que a gente vai precisar fazer nesse equipamento. Se ele ficar muito para fora, que é o meu caso, a gente precisa diminuir um pouco a rosca lá na frente. Vou diminuir o comprimento da minha rosca para eu poder encaixar ela aqui na posição correta. E o meu posicionador de agulha agora vai ter esse encaixe, deixa eu girar um pouquinho mais aqui, já dentro dele, para que ele não gire, veja. Agora ele não fica para fora, ele fica ali dentro, que é onde ele tem que ficar. Agora a gente vai passar o cabo para a parte inferior. Garanta que esse cabo nunca vai ficar próximo à correia em movimento, nem na parte de cima e nem na parte de baixo do motor, para evitar o desgaste e que a correia faça o rompimento desse cabo. Então eu vou passar aqui por fora para a gente fazer esse teste e vou conectar no pino conector do posicionador de agulha. Pessoal, placa eletrônica ligada, 110 volts é minha máquina, eu vou ligar ela. Lembrando que esse sistema de posicionador de agulha, ele é compatível com os motores da marca Primeira Linha. Eu não sei se é compatível com outros, tá? A gente deixa isso muito claro, porque ele é compatível com a Primeira Linha. E se você tiver dúvidas sobre os outros, verifica primeiro se tem aquele conector de 4 pinos ali atrás para o encaixe desse sistema de parada de agulha, ok? Bom, agora com a máquina ligada, a gente vai perceber isso aqui, ó. Esse botãozinho, tá vendo que não tem nenhum aceso? Eu vou deixar ele na posição em cima e conforme eu pisar, ele pode não parar na posição certa em cima, tá? Aqui ele tá parando por uma coincidência, mas ó, tá vendo que ele já tá sempre parando numa mesma posição? Sinal de que o nosso posicionador de agulha, ele já tá trabalhando, tá? E agora a gente vai regular essa parada de agulha em cima. Ele tem também a posição para parada de agulha embaixo, tá vendo? Ele não tá parando bem embaixo, a agulha tá um pouco alta. Mas o estica-fio ele sempre para na mesma posição, tá vendo? E se eu pisar para trás, ele quer levantar a agulha agora quando a gente define a parada para baixo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele posicionado com a agulha para cima, certo? E aqui ele tem uma luzinha verde que acende aqui no ponto que ele reconhece que a agulha está em cima, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, ele reconhece que a agulha está em cima, fica uma luzinha verde acesa. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que desparafusar essa parte externa, tá? O rotor, girar o volante para a máquina parar com a agulha em cima, exatamente no local em cima que a gente quer que ela pare,
e depois a gente parafusa de volta, sempre mantendo a luzinha verde acesa. Então você vai regular a máquina para parada em cima enquanto essa luz estiver acesa. Assim a gente vai regular a parada para cima. Então vamos lá fazer isso. A gente vai soltar os parafusos, a gente vai girar a máquina para que ela fique com a parada de agulha em cima, no começo da descida da agulha, com o estica-fio lá em cima, tá? Ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou girar agora o rotor só, sem o volante, e vou achar a posição em que ele acende, tá? Vamos achar a posição em que ele está acendendo aqui, aqui, ó. Essa é a posição que ele reconhece que a agulha está em cima. Então, com a máquina, com a parada em cima e com o sistema de parada de agulha aceso, a gente vai parafusar bem nessa posição. Deixo ele bem reto, rente ao volante. Quanto mais alinhado você deixar ele aqui, menos ele vai balançar durante a costura. Encostou o terceiro. Você vê que ele está bem firme, bem fixo, não gira por conta. E essa peça aqui, fixa, está encostada e presa pelo suporte que a gente acabou de instalar no cabeçote da máquina. Vou girar o volante até acender a luz. Acendeu a luz, eu vou conferir se está na parada em cima e tá tudo certinho, tá? E durante a costura agora, ó, sempre parando em cima. Caso mesmo assim a parada de agulha na posição superior não tenha ficado tão alta quanto você previu, você consegue fazer uns pequenos ajustes ali, mudando a posição do rotor, tá? Adiantando um pouco a parada para ele parar numa posição mais interessante para você, tá? É uma adaptação, você vai verificar o que fica mais interessante para o seu equipamento, mas ele sempre vai parar na mesma posição. Agora vamos falar da parada inferior, né? A sua parada inferior não ficou interessante, o passo do volante é um pouco diferente e a máquina não se adequou na parada embaixo, ó. Estou fazendo uma simulação aqui, ó. A minha parada embaixo, ela ainda está um pouco alta, tá? A agulha está quase saindo do tecido e eu quero que a agulha ela sempre fique muito bem colocada para baixo do tecido na parada inferior. O que eu vou ter que fazer? Nos motores da primeira linha, tá? Acompanha o manual. A gente vai mudar aqui o parâmetro número 3, ó, ângulo de posição de agulha inferior. De fábrica, ele vem com o número 12, tá? O que eu vou fazer? Vou segurar P e mais, ele vai mostrar P00, eu vou até o parâmetro 3, aperto o P para entrar e ele vai estar no 12. Eu quero atrasar um pouquinho ou adiantar um pouquinho, aí depende de como parar no seu caso, tá? Depende muito da relação entre a polia e o volante. Eu vou baixar o meu para 10, vou salvar e vamos refazer o teste agora da costura. Ó, ele estava parando nessa posição, vou dar um zoom, eu já subi ele, pisei para trás sem querer. Olha como ele para mais dentro do tecido agora, tá vendo? Olha esse ângulo, sempre parando muito bem dentro do tecido, apenas alterando esse parâmetro e quando eu piso para trás, ele sobe lá para onde eu defini, logo no começo. Lembrando que esse caso ele foi específico para reta, tá? Esses encaixes são da reta primeira linha, desse modelo aqui. Pode não ser o mesmo de sua máquina, vai necessitar uma adaptação, tá? Mas o sistema de parada de agulha ele funciona assim. Esse é o funcionamento dele, é um funcionamento simples. Tá bem explicadinho agora como que regula no painel. Os parâmetros, aqueles ajustes para parada de agulha embaixo. O ajuste da parada em cima ele é feito aqui, tá? Você pode adiantar ou atrasar esse miolo daqui para você definir melhor o que é interessante para você de parada em cima, para ele ficar com a linha liberada para você puxar para fora. E aí outros parâmetros, a gente no nosso motorzinho da primeira linha, ele já acompanha o manual de instalação, manual de parâmetros, tá? Quando aparecem alguns erros, já está tudo em português aqui, tudo explicado certinho, como que você entra nos parâmetros, tudo nacionalizado já, para a gente trabalhar melhor e não sobrar nenhuma dúvida. Beleza?